Olá pessoal, voltamos para continuar a falar de filosofia e hoje na nossa jornada, na nossa caminhada pelo mundo da filosofia, vamos falar daquele que possivelmente é o sujeito que fundou o que chamamos de filosofia da maneira como nós conhecemos hoje, de maneira mais sistemática e organizada. Nós estamos falando dele, Platão. Platão, discípulo direto de Sócrates, Sócrates considerado o grande nome, o grande sábio da filosofia na Grécia das cidades, na Grécia clássica, deixou vários seguidores, dentre eles o mais conhecido, destacado, comentado, falado, lido, que nós conhecemos é a figura de Platão, juntamente com o outro, que nós vamos ver no futuro, chamado Aristóteles, mas Platão ocupa a nossa orientação hoje, né? Você já deve ter ouvido falar, por exemplo, de amor platônico. Você já deve ter ouvido falar da teoria das ideias, da alegoria da caverna, né? Da questão da república, da maneira como Platão vai trabalhar a questão da política, a questão da criação do mundo através do demiurgo e tudo mais, né? Toda aquela construção na qual nós vamos entender a mentalidade do mundo ocidental, tendo como base Platão. E, a partir de agora, nós vamos começar a encontrar muito com a filosofia platônica, porque o pensamento de Platão vai perpassar aí por toda a história do mundo ocidental. Nós encontraremos Platão na Idade Média, nós encontraremos Platão no mundo contemporâneo, nós encontraremos Platão a todo instante, porque as suas ideias se mantiveram muito presentes, constantes, discutidas a todo momento. Mas deixe-me apresentar este personagem singular que é Platão. Ele vive em Atenas, no século V, no auge do período clássico, no auge da Grécia, das cidades de Atenas enquanto potência. Atenas é uma cidade que está se expandindo, crescendo, influenciando. Não será diferente com a ação de Platão. Ele surge ou ele se desenvolve, ele se torna conhecido num momento muito trágico da vida dele, né? Ele vai ter que assistir ao seu mestre Sócrates morrer por determinação das autoridades atenienses. Sócrates vai tomar cicuta em 399 a.C. e Platão é um dos discípulos que está próximo dele e assiste de maneira impassível a morte do seu mestre, considerando aquilo uma das maiores injustiças cometidas contra uma pessoa, principalmente contra Sócrates, tido por Platão, não poderia ser diferente, é o seu mestre, como um homem justo, um homem que não merecia a condenação a que lhe foi imposta, mesmo porque Sócrates não fez mal a ninguém, a não ser abrir os olhos da juventude ateniense. Uma das frases atribuídas aí à questão da sinceridade e tudo mais, atribuídas a várias, não se sabe direito quem falou isso, mas diz assim que para você conseguir inimigos não basta você, não é necessário que você diga nada, basta apenas que você se posicione e coloque claro aquilo que você pensa. E foi isso que Sócrates fez, ganhou inimigos, né? Ganhou inimigos por conta das suas posições, acaba sendo condenado e Platão tem que assistir a essa situação trágica da vida de Sócrates e para ele também. Portanto, nesse início ele vai buscar defender as ideias de Sócrates e manter viva a imagem de Sócrates e o pensamento dele. Em Atenas, nos arredores de Atenas, dado ao seu sucesso como preceptor, como instrutor, como professor, Platão tinha muitos pretendentes a serem seus discípulos. Ele então se retira da cidade aos arredores de Atenas, uma área muito arborizada, muito agradável, onde ele fundará a sua escola,
a academia, a famosa academia de Platão. Influenciado fortemente pelos pitagóricos, não sei se você se recorda, volte umas aulas atrás, fale sobre os pré-socráticos, ali você encontrará os pitagóricos. Influenciado pelos pitagóricos, que consideravam a matemática como algo fundamental para a purificação da alma, o número era um elemento místico, ao mesmo tempo material, Platão irá ser muito influenciado pelo pensamento pitagórico, ao qual vai associar então a ideia de que para desenvolver um bom pensamento, um bom raciocínio, uma boa filosofia, você precisa ser craque em matemática, mais especificamente em geometria. Estaria escrito na placa de entrada da academia de Platão, assim como está escrito aqui na frente do nosso estúdio, está escrito Stud, na placa de entrada da academia estava escrito, ou estaria escrito esta frase: não são admitidos os ignorantes em geometria. Por que a geometria? Meu caro aluno, meu caro espectador, você que talvez curiosamente está vendo essa aula, eu me lembro quando eu era aluno de cursinho, há algum tempo atrás apenas, pouco tempo, o meu professor de geometria, eu me lembro até hoje o nome dele, professor Mauro Orlando Grespan, fantástico professor de geometria, marcou profundamente a minha vida com o meu primeiro grande trauma em matemática, mas ao mesmo tempo maravilhado com as suas aulas e a sua percepção. Ele tinha uma frase muito interessante sobre geometria. Para você ser bom em geometria, você tem que ter a visão do todo, você tem que saber olhar por cima. E talvez isso faça sentido quando nós estamos falando de uma academia filosófica, de uma escola filosófica onde o pré-requisito para ser admitido como aluno de Platão era conhecer geometria. Isso é claramente uma influência pitagórica. Além disso, os pitagóricos influenciaram Platão no que diz respeito à importância que ele dará à ideia da imortalidade da alma. Num próximo encontro, nós vamos falar um pouco sobre isso, sobre a teoria das ideias, sobre a imortalidade da alma. O corpo é finito, o corpo vai se decompor, o corpo ele é corruptível, a alma não. A alma não é corruptível, a alma é imortal, a alma se mantém por gerações e gerações. E o que é alma para o nosso amigo Platão? Não é alma penada, não é espírito desencarnado, não. A alma para Platão é o meu conjunto de ideias, o meu conjunto de sentimentos, a minha inteligência, isso se constitui na minha alma e isso é imortal. De certa forma, ele tinha uma certa razão, porque nós estamos aqui em pleno século XXI, em 2015. Se você está vendo este vídeo no futuro, nós estamos gravando em 2015, ok? E nós estamos discutindo as histórias de um sujeito e o pensamento de um sujeito que viveu 5 séculos antes de Cristo. E a gente, às vezes, tem dificuldade de entender o que ele escreveu. Ou se o cara escreveu, a gente só tem que entender. É isso que nós vamos trabalhar no pensamento dele. Então ele vai falar da imortalidade da alma e por que ele vai dar tanta importância à matemática. Como eu disse, os pitagóricos, eles trabalham a ideia de que a matemática purifica a alma. E como que essa purificação da alma vem? Através da matemática, através do cálculo matemático, eu sou capaz de abstrair o mundo material e ver um outro mundo além deste mundo material. Para Platão, a matemática tem essa capacidade, me dá a possibilidade de ir além deste mundo que eu vejo, que eu toco, que eu falo, que eu sinto, através do cálculo matemático, através da abstração da matemática, ok? Encontraremos em Platão 2 momentos. A primeira fase, que é logo após a morte de Sócrates,
e é caracterizada pela inconformidade de Platão em perder o seu mestre, em perder o seu preceptor. Então a preocupação inicial de Platão nesse momento é através dos seus diálogos, os seus famosos diálogos, preservados para nós pela cultura do Oriente Médio principalmente, pela cultura bizantina, pela cultura islâmica, e também os escritos de Aristóteles com isso, mas Platão também através dos diálogos. Então, num primeiro momento, o que nós temos é uma apologia de Sócrates. O que significa a palavra apologia? Fazer apologia é defender a ideia, defender o personagem, defender a memória de Sócrates e, através dos diálogos, tentar registrar o máximo de ideias que Sócrates deixou. Essa primeira fase filosófica, então, de Platão é voltada para a apologia de Sócrates através dos seus diálogos, que, por sinal, serão a marca da sua estrutura literária, né? Platão trabalha com esses diálogos constantemente, utilizando argumentos, contra-argumentos, e na medida em que ele vai amadurecendo enquanto pensador, enquanto filósofo, enquanto professor na academia, Platão, então, caminhará para um segundo momento na sua fase filosófica, onde ele investigará a teoria das ideias, onde ele desenvolverá, melhor dizendo, a teoria das ideias e caminhará pelos mais variados campos do conhecimento. Nós estamos vendo nascer aqui, meu caro e minha cara, uma teoria sobre o conhecimento. Uma teoria sobre como se constrói o conhecimento humano. É brilhante. É genial. Eu quero convidar você a continuar nessa nossa jornada, entendendo um pouco mais do pensamento de Platão, no nosso próximo encontro, onde falaremos sobre a teoria das ideias. Até a próxima e um grande abraço. Estude.